Olá, você está aqui no Lá Fora Cast. Nós somos 3 psicanalistas que falamos sobre coisas do mundo sob o olhar da psicanálise. Para você que está nos ouvindo no fone de ouvido, vale a pena assistir, porque esse episódio tem o vídeo completo no YouTube. E a gente está aqui agora no Teatro de Arena da Unicamp, Universidade de Campinas, para fazer esse episódio assim, inspirados. Eu estou aqui com o Pedro. Oi. E com a Vanessa. Oi, gente. E esse episódio me ocorreu, tem um monte de coisa que a gente conversou para falar sobre isso, mas esse episódio me ocorreu para a gente conversar sobre esse momento da vida, que é o momento universitário. Nós 3 aqui já passamos por ele já faz um tempo. Eu acho que é um momento muito intenso de experiência, né? E aqui na Unicamp, eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Depois de me formar, depois de um tempo, eu comecei a atender aqui no SAP, que é a Unicamp tem um serviço de atendimento ao estudante, atendimento psiquiátrico e psicológico. E para mim foi muito interessante, muito assim surpreendente, porque eu era jovem, meio recém-formado, eu tinha acabado de viver a minha experiência universitária, e aí eu fui atender alunos tanto de graduação quanto de pós aqui na Unicamp nesse serviço, e aí eu fui ter contato com muitas outras experiências diferentes da minha. Né? Pessoalmente eu tive uma experiência muito feliz, acho que foi uma época muito boa, tanto que eu me formei e fiquei mal, assim, com essa história de acabou a melhor época da sua vida. Eu lembro que eu achava isso muito trágico, assim, quem falava que a faculdade era a melhor época da vida. Não é, não acho que seja a única boa, é Também boa. é. Também é. Mas para mim foi muito bom. Mas aí quando eu comecei a atender aqui no SAP, eu fui vendo experiências muito diferentes e muito desorganizadoras. Atendendo os próprios universitários. Atendendo os alunos, é. E aí eu também fui revisitando a minha experiência, que tinha acabado de ser, mas também tinha coisa que eu não tinha me dado conta, de que tinham colegas, amigos, pessoas que tinham passado por coisas muito difíceis nessa época da vida e que a gente estava conversando isso agora, antes de começar o episódio, de como a universidade, principalmente acho que para quem sai de casa, acho que essa é uma experiência mais intensa para quem sai da casa dos pais e vai morar em outro lugar com outras pessoas, numa outra cidade, é você sair de um lugar conhecido, caseiro, seguro, protegido, na melhor das hipóteses, para quem tem essa experiência de vida familiar, até chegar na escolaridade, até chegar na faculdade, e aí você vai para um mundo muito heterogêneo, né? Assim, eu acho que principalmente para quem fez universidade pública, talvez, não sei como foi o nosso caso, que a gente vai para uma diversidade de experiências muito grande, de repente, né? Acho que vocês podem falar de vocês, mas eu, pessoalmente, fiz a mesma escola da primeira série ao 3º ano. Então eu tinha uma experiência muito homogênea, assim, das pessoas com quem eu tinha contato, as famílias que eram da escola, etc. E aí você vai para a faculdade e é um mundo muito novo e diverso, né? Vem gente de várias cidades, de vários estados, de várias histórias de vida. E isso tanto pode ser muito interessante, muito rico e muito intenso de liberdade, de experiências, quanto isso pode ser muito desorganizador. Então é isso que eu queria conversar, e nessa experiência que eu tive atendendo os alunos daqui, eu falei, nossa, olha como as pessoas sofrem, né? nessa situação, nesse momento de vida também. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Uhum. Eu fiquei, agora, né, nós conversamos bastante antes de começar, mas agora que você trouxe a sua fala, assim, organizada, eu fiquei pensando que quando eu vivi isso, primeiro ano de faculdade, o começo da faculdade, surgiu pela primeira vez para mim e para muitas pessoas uma pressão muito grande no sentido financeiro. Porque assim, eu acho que é muito desorganizador porque você vive numa casa com seus pais, tal, tem uma condição econômica não tão favorável, mas está tudo bem. E aí você passa no vestibular, a sua família fica super feliz, mas eles não sabem como que você vai sobreviver lá, financeiramente. Então, assim, eu acho que esse dado, porque você chega
com muito medo de não conseguir ter dinheiro para viver, né? Assim, esse dado que a gente nem tinha conversado, que eu acho que talvez contribua para esse adoecimento, para essa questão de muitas pessoas, claro. De muitas pessoas, né? Na universidade pública, eu acho que isso talvez seja bastante comum. Bastante comum. Uhum. Porque, nossa, você passou, vai, mas vai como? A que custo? O que a sua família vai ter que fazer para conseguir te manter em outra cidade? E eu acho que essa pressão, primeiro que causa uma culpa muito grande. Eu me lembro que eu fui morar com uma menina e eu falei para ela, olha, eu vou comprar uma geladeira e um fogão e você traz um micro-ondas. Tipo assim, eu comprei usado, móveis usados e tal, uma geladeira que era, assim, muito velha. Mas eu comprei a geladeira e o fogão e era para ela trazer o micro-ondas. E ela não trazia. E eu fui ficando brava, porque eu tinha, né? E aí ela falou assim, olha, eu vou ter que tirar o micro-ondas da minha casa. E o meu irmão chega da escola e ele precisa esquentar a comida no micro-ondas. Então, assim, era muito desorganizador pela primeira vez ter que pensar que você estava tirando algo da sua família, sabe? Então, eu acho que esse ponto, o estudante, ele até fala, estudante não tem dinheiro, não sei o quê, mas ele não consegue dimensionar o quanto isso é duro e adoecedor e desorganizador para a família e para ele próprio. Então, acho que é um ponto de partida. Acho que tem a questão do dinheiro e tem a questão social também, eu acho, porque não é raro que a pessoa que chega na faculdade muitas vezes seja a primeira pessoa da família que está indo fazer faculdade, está conseguindo acesso ao ensino superior, principalmente faculdades públicas, isso é muito comum, isso coloca um abismo enorme entre pessoas que sempre tiveram muito privilégio, pessoas que muitas vezes não tiveram tanto assim. Tem as expectativas de família também, você está negociando com quais expectativas ou ideais da sua família de entrar numa universidade, entrar numa faculdade. Muitas famílias se colocam como, você tem que ganhar a vida justamente, você tem que trazer dinheiro e não gastar dinheiro, o que está se colocando. Teve um outro episódio que a gente comentou um pouco disso também, em relação a esses choques e rupturas de acordos anteriores, né? Então, eu acho que tem uma série de renegociações de identidade, de limites, de como cada família se entende, como cada geração também se entende. Me parece que é um tema que é um tipo de migração, às vezes dentro do próprio estado, dentro do próprio país, mas eu quase estou pensando como se fosse análogo a um movimento migratório, guardadas as devidas proporções, choques culturais também, lutos em relação aos costumes do que você entendia que era o mundo dentro da sua pequena família ou pequena comunidade. Então acho que tem uma série de competências mentais e físicas que são testadas nesse momento de sair da sua casa e até a universidade. Se formam as repúblicas. Eu sempre gostei muito desse nome, república, como um acordo democrático dos irmãos. Dos irmãos, Você vai tentar sair da lógica parental e entrar numa lógica da fraternidade, dos irmãos. Então, e eu acho que também muda tudo, até a alimentação. Muda. Bandejão. Mas assim, eu me lembro que na faculdade a gente comia praticamente todos os dias macarrão. Eu fazia macarrão para a menina que morava comigo e para o Eduardo e para a irmã dele. Eu era cozinheira meio que. Sim. E a gente fazia macarrão com atum. Atum. E molho, né, tal. E assim, comia basicamente macarrão e salgado da cantina. Sim. Sabe? Porque não tinha... Uma salsicha não rolava? Então, a gente não gostava de salsicha, porque não presta salsicha. É bom.
Mas assim, até isso, acho que tem até um déficit nutricional, talvez. Que as Será? pessoas eu acho. A depender de qual pessoa e de qual turma, eu acho que Eu acho que tem. Eu acho que até isso altera o psiquismo. Eu tenho uma lembrança da faculdade de que comida não era uma coisa que você pensava. Vocês tinham essa ideia? Porque quando você sai da faculdade, você fica adulto, você vai jantar, você vai comer. Eu não lembro disso. Vocês lembram de comer? Mas esse é o degrau que a Vanessa está colocando, assim. Acho que algumas pessoas são mais pressionadas contra esse nível de... Sim, tem uma questão, talvez, de uma precariedade ou de uma preguiça. Tem uma moda, né, também de só comer miojo, né? Mas o que eu acho que é curioso é que eu acho que isso tem a ver com uma dificuldade de se cuidar também. Eu lembro de chegar na casa da minha mãe, eu fazia faculdade em Ribeirão, voltava para Campinas. Quando eu chegava na casa da minha mãe e tinha comida, era tão maravilhoso que alguém tinha feito, aquilo estava pronto, eu não tinha que fazer. Não tinha nem que se preocupar com isso. Não, assim, a minha experiência é muito diferente dessa, eu não tive essa sensação de precariedade. Eu tive, acho que a experiência privilegiada de meu pai foi comigo, você vai morar aqui, você vai fazer assim, quanto dinheiro você precisa? Mas mesmo assim é uma curva de rio para todo mundo, porque é a primeira vez que você vai gerir o seu dinheiro, que você vai pagar a sua conta, né? Por mais assim, cuidado e privilegiado, é a primeira vez de muita coisa, para todo mundo, eu acho. E eu me lembro que eu não conseguia nunca de lembrar de colocar sabão na máquina de lavar para lavar. Nunca. E eu me dei conta que era muito caro as coisas no supermercado. Então, eu acho que esse tipo de ineditismo das experiências, eles são muito grandes para uma pessoa jovem, para todo mundo. De repente, independente de família, você tem que ser responsável pelo que você vai comer. De alguma maneira. Você tem que ir para o bandejão, ou você tem que ir no supermercado, ou você tem que comer um salgado na cantina. Mas como tudo na vida, acho que para quem é pobre é mais difícil. Muito mais. Não, muito, muito, muito mais. Eu lembro que para mim, que não estava nessa condição de estar tão apertado assim, já fazia muita diferença ir no bandejão. Lá no hospital tinha um bandejão que chamava palhetas, ainda chama palheta. E daí depois veio um palheta que você pagava um pouquinho a mais, se tinha um quilo melhorzinho, ou você comia o bandejão, que era o palheta, daí começaram a chamar de palheta rico e palheta pobre. E no palheta pobre fazia parte alimentação dada pela faculdade, mas era uma comida, você falou de déficit nutricional, Vanessa, era uma comida assim, muito suspeita, e daí um patologista, um professor de patologia da faculdade, foi investigar os tecidos que estavam ali colocados nos molhos e nos preparos, e nos filés, nos quiches, na salada. Não, ele começou a encontrar do tipo epitélio pulmonar. Tipo, a pessoa tossia em cima da comida, não, do próprio animal. Ah, do animal. A carne moída pega o boi inteiro. Você começava a encontrar ali órgãos dos animais que você come que não eram para estar lá. E você começava a encontrar também micróbios, assim, micro-organismos na salada. Tá tudo bem, tá tudo comido no bandejão todos os dias, tô viva. Mas nesse nível assim do privilégio a gente fala assim, é vacina. Mas nesse nível de quem tá contra a parede mesmo, contra o chão duro da necessidade, não ter outra opção, isso vai produzindo um efeito real no seu corpo. Onde eu estudei, o bandejão era dentro do hospital. Então só podia ir a partir do 5º ano. Até o 4º ano não podia. Nossa. Então você tinha que se virar e comer alguma coisa. Aí no 5º ano a gente podia. Então, tipo, foi uma libertação, assim. E aí, antes disso, e a gente sempre fez isso, nossa, eu fazia umas coisas absurdas, gente. Eu era... Coitado de mim. A gente... Sabe o que a gente fazia? A gente se infiltrava toda vez que tinha algum congresso... Pra comer. Algum evento, a gente se infiltrava e ficava comendo o coffee break lá. Que era a liga do coffee break, né? E alguém sempre expulsava a gente em algum momento. Eu lembro, gente, aí que sempre tem um pessoal esfomeado dos primeiros anos andando para ver onde é que tem um café, uma comida, um lanche, tem isso. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me dei conta, o que é óbvio, mas assim, dei conta mesmo com os meus amigos, da importância de todos os tipos de bolsa e de ações afirmativas. E de ações afirmativas, porque eu tinha amigos que tomavam café, almoçavam e jantavam no bandejão,
Eu estudei na USP em Ribeirão, tinha todos os tipos de bolsa, isso foi acabando com o tempo, não sei se isso está voltando, mas tinha bolsa alimentação, tinha bolsa pesquisa, tinha bolsa, e tinha bandejão para todo mundo desde o começo. Então, A minha não tinha. Era tinha... pública, mas não tinha. Não tinha. Quanto custava o bandejão? O meu custava R$1,70. Então, o paleta pobre eu acho que não tinha custo. Não? Eu Ah, não tô era lembrando gratuito. Agora, uma época era R$1,90, e daí variava em épocas que era de graça e épocas que era R$1,90, não tô lembrando exatamente. Então, durante a faculdade eu pensei muito em comer. Era uma preocupação. Sim. Isso O te que eu vou ocupava. comer? O que eu vou comer? Vai ter comida? O que vai ter amanhã? Sabe? E eu Uma acho questão. que a gente não fala disso lá, né? No momento que tá vivendo isso. Porque você tem vergonha, você não quer se sentir inferior a ninguém. E os seus pais estão se matando pra Às vezes é o sacrifício da Pra família. cuidar de você que a lá. pessoa E ainda possa assim, ir. né? E aí tinha pessoas da sala que tinham carro, que... E eu me lembro que a primeira prova que teve, algumas pessoas foram muito mal na prova e outras pessoas foram bem, né? Primeira prova. E aí uma menina muito bonita, assim, chique, que tinha carro, olhou as notas, falou assim: nossa, esses nerds, além de feios, ainda são burros. E foram mal na Nossa prova. senhora! Que escroto. É escrota, meninas malvadas, garotas malvadas. Né? Né? Porque assim, essas pessoas que estavam muito assustadas Tá. e com muito medo e com muita... E se preocupando e que- com o básico. E que eram feias. Porque né, você não tem roupa direito, você não tem sapato, você é mais feinho mesmo, né? E aí você vai mal na prova, porque você não conseguiu se organizar as coisas, E é. quem Você tá foi lutando pra melhor, comer, né? né? Não pra estudar em primeiro lugar, que você tá Gente, trazendo. isso é muito real. É. Mas eu acho que, e além, você pegou a questão da comida, que é um básico, né? Mas eu fico pensando que todas as experiências que você tem que assumir para si nesse momento da vida, elas são desafiadoras. É comer, é dormir, é fazer a sua rotina de Dormir. sono, de estudar. Também. Como que você vai estudar? Que festa você vai, que festa você não vai? Você vai conhecer quem? Porque é todo mundo novo. Sim. Então tem tanto de pressão e de sobrecarga de quantidade de coisa inédita que você está exposto com mais apoio ou menos. Claro que com mais apoio tudo isso pode se tornar muito divertido, muito legal, uma experiência feliz, assim, né? Tem muito a ver com renegociar esses limites edípicos, eu acho. Eu lembro, tinha um amigo que ele voltava para casa e a mãe dele queria lavar toda a roupa dele assim que ele chegava. Ele falou assim: não quero que toque na minha roupa, eu preciso... Cuidar Porque disso. quanto mais você faz isso, mais eu me ferro lá quando eu volto. Aham. Demorou um tempo de elaboração, mas... Eu lembro que tinha essas, um luto tinha que dois você- grupos de pessoas, pessoas que lavavam a própria roupa e as pessoas que levavam para casa da mãe lavar. Ele não levava nada, ele queria aprender a fazer e se tornar independente, mas a pouca roupa que ele levava quando ele ia passar o final de semana, o feriado no interior, que era a casa dele. Nossa, Tinha essa gente, disputa, assim, um cabo de guerra com os eu- pais. Eu não quero ser cuidado, me deixa Deixa eu aprender, aprender. deixa eu conseguir Eu fazer, fui né? monitora, quando eu consegui ser monitora de psiquiatria, né? Eu passei na prova lá para ser monitora, eu ganhava uma bolsa. Com o dinheiro da bolsa, Tinha vale-refeição também. não, só uma bolsa de R$100, eu lembro. Era R$100, mas pra mim era Uma muito fortuna. dinheiro ganhar Uma R$100. fortuna. Eu juntei o dinheiro da bolsa e comprei uma máquina de lavar. É, Olha. isso faz muita diferença na Que vida. responsável você. né? Não é responsável, era o mínimo. É necessidade, né? Mínimo de conforto, Então. porque a gente lavava roupa na mão, assim. É. Uma coisa que eu acho muito interessante da gente conversar é que a gente estava falando isso antes de começar o episódio, que na vida universitária, como é tudo junto e é muita coisa e é muita gente, eu tenho a impressão que tem experiências muito graves, do ponto de vista até de saúde mental. Estava conversando, tive um colega que psicotizou no meio da faculdade, numa festa, eu me lembro disso. Teve caso de suicídio na faculdade, antes, durante a graduação, Sim. depois. Casos graves de depressão, um uso de droga que podia parecer às vezes meio divertido, aí depois você olha para trás e aí você sabe da pessoa hoje, você sabe que não era uma coisa Sim. tão recreativa e lúdica assim, mas eu acho que fica tudo muito confuso nesse grande sopa de tudo que está acontecendo.
na vida, porque é muita coisa, é uma ebulição de coisa, e que fica muito confuso essas questões de saúde mental, de quem tá curtindo e quem tá doente. Sim. E você não consegue perceber isso na hora. O que é sintoma e o que é abertura de vida. Então, e o Isso ponto, fica muito misturado é verdade. também. E o ponto que eu pensei agora foi esse, que a precariedade social contribui muito para que algumas pessoas realmente adoeçam. Se percam Ah, nisso. sim. Com certeza. É importante reconhecer isso, porque senão você bloqueia a escuta de perceber que você vai jogar pro interno tudo que você não consiga reconhecer do externo, né? Então, se você, a partir disso, senão você vai falar que a pessoa não tem resiliência. Não. Exato. Eu Se a lembro, pessoa tem resiliência, você não tem resiliência, né? Você não entra na conta essas coisas que você está trazendo. Eu lembro de uma situação que para mim foi muito reveladora dessa diferença social, que foi assim, quando você entra na faculdade, a sensação é que tá todo mundo igual. Porque assim, pelo menos a minha sensação, passei na FUVEST, nossa, todo mundo passou. Todo mundo aqui tá igual. Todo mundo é todo mundo junto, todo mundo é inteligente. Isso, aquilo. Só que é muito mentira isso, porque as pessoas partem de lugares muito diferentes em relação a poder comer, poder morar, poder ter uma máquina de lavar roupa e não ficar, ou poder estudar mais. E eu me lembro de uma amiga que vem de uma condição, essa era uma amiga que tinha, e eu acho que eu estudei numa faculdade que tinha muito dinheiro público, as pessoas tinham bolsa alimentação. Essa minha amiga morava na moradia, a gente brincava, tinha um marceneiro. A gente não é brincadeira. Quando a coisa pública funciona, ela funciona bonito, assim. Tinha um cara que era o zelador da moradia, que pedia pra ele, faz uma prateleirinha, ele fazia uma prateleirinha. Era linda a moradia, super bem cuidada, super legal. Essa minha amiga, ela tinha bolsa alimentação, bolsa pesquisa, bolsa trabalho e tal. Ela não tinha nenhuma ajuda da família, zero. E era possível viver, né? E eu lembro que quando ela vê... E aí dá essa sensação assim, pô, ela tá junto comigo, ela passou na FUVEST igual. Sim. E aí quando ela foi na casa da minha mãe, uma vez que ela veio me visitar, e ela olhou e ela falou assim, na minha casa não tem nenhum livro. E aí eu me dei conta que não era todo mundo igual. Cada um vinha de um lugar que era muito diferente. E eu acho que a sensação que todo mundo passou, tá todo mundo aqui, primeiro ano, lista de presenças, fala, tá todo mundo igual aqui. É uma projeção narcísica nossa, de supor que os outros são uma espécie de gêmeos internos ou sociais irmãos, do que aconteceu na nossa história de vida. Mas você não acha que a coisa do vestibular coloca isso? Todo mundo passou, então tá todo mundo aqui igual. Sim. Acho que tem um pouco essa sensação. Tem um nivelamento em um ponto pequeno, em um único ou não tão ponto. pequeno, mas tem um universo, né, que desmente isso, justamente. Eu me lembrei de uma história que uma pessoa me contou, que a filha dela foi pra faculdade e tal, foi passear na casa da amiga. Amiga... Da faculdade? Você acha que é irmã? Você acha que é sua irmã? Aí você vai na casa e fala, nossa, não, é outra vida. Voltou, você vai na sua casa e fala, tia, fala pra sua mãe, tia. Ela voltou da casa da amiga e falou assim, mãe, você nunca me mostrou a sua caixa de joias. Eu vi a caixa de joias da mãe da fulana. Aí ela falou, mas eu não tenho caixa de joias. Eu não tenho joias. Sim. Quer dizer, a menina não tinha se dado conta ainda. É isso. Ela mesma não tinha se dado conta. Tem um monte de negações que vão cedendo no que vocês estão contando e trazendo. Acho que talvez isso tenha a ver com alto grau de adoecimento também. Você não acha que é negação? É não sabia. Então, mas... Não sabia. É a primeira vez que você descobre aquilo. Eu sei, mas você viver num país igual o Brasil e andar por aí... Mas você nunca foi na casa mas da tudo pessoa. Bem. Mas daria pra você ter uma abstração. Mas a abstração é diferente de você viver com alguém perto. Acho que tem um efeito de desmantelar, assim, de desmanchar bloqueios de negação que a gente tem dessas generalizações que inconscientemente a gente faz a todo instante também. Porque eu acho porque eu acho que a faculdade ela te propõe um convívio. É diferente de você saber intelectualmente. Você convive, você vai passar a viver junto com aquelas pessoas. Essa pessoa que tem esse nome, essa idade, que a minha irmã aqui na faculdade tem uma condição assim muito melhor ou muito pior que a minha. Eu lembro uma coisa tão idiota, mas tão idiota que eu ia sentindo assim, e eu acho que isso acontece de todo mundo, em todos os lugares, em algum nível, tipo, essa pessoa, eu lembro que eu pensava uma coisa, era tão idiota, eu lembro que eu chegava numa república e eu não percebia que eu ficava esperando, mas depois de um tempo eu me dei conta que eu ficava esperando que a pessoa me servisse alguma coisa, tipo um pão de queijo. Na república, quando você chega?
Porque esse era o meu registro da minha vida com os meus Sim. amigos, na casa da tia, da mãe. Aham. Você chegava e tinha um pão de Não, queijo. é igual chegar numa praça pública. Eu ficava esperando, aí eu percebi, aí depois eu falei, o que eu tô esperando? Que a pessoa faça um pão de queijo, mas eu ficava esperando. Mas aí... Eram códigos, códigos são sociais códigos. que você fala, ah, não, é diferente aqui. Mas aí você percebe, às vezes, por exemplo, eu percebi às vezes que eu era muito mal educada. Mas Eu lembro era disso. uma diferença cultural. Eu lembro assim. disso na República também. Eu começava a ver as pessoas fazendo coisas, sendo mais educadas, mas que eu nunca tinha visto. Isso. Eu nunca, ninguém nunca tinha feito aquilo. Uhum. E eu não sabia que Como existia. fazia. É isso que eu Né? tô falando. Uhum. Esse ineditismo das experiências, eles são, eu acho que é muito bonito. Eu acho que é a parte que abre. Eu acho que a vida faz vó, Mas assim, gera né? muita angústia, você ter Mas- que lidar com tanta sim. informação E você vai tendo nova, que descobrir tanta quem você experiência é, né? nova. É. Eu me lembro que eu comia comida da minha mãe é mineira, faz comida mineira, tipicamente. E aí quando eu cheguei, fui 500 quilômetros fazer faculdade em São Paulo, no estado de São Paulo, quer dizer, outro... Aí que eu entendi o que era comida mineira. Como assim comida mineira? É comida da minha comida. casa, é comida da minha mãe. Comida. Comida. Mas isso é uma metáfora de tudo. de que você olha e fala, nossa, Gente, eu não conhecia algumas palavras. não é? Tem algumas palavras que eu não sabia o que era, que eu nunca tinha ouvido. Aham, E que eu ficava assim, não vou perguntar, porque é ridículo eu perguntar, que eu já devia saber. sim. Eu falo a mesma língua que a pessoa, eu passei no vestibular, mas eu nunca tinha ouvido. E esse Não medo caiu na de FUVEST ser... essa palavra. Esse medo de ser ridículo é uma coisa terrível, né? Eu me lembro que eu cheguei o primeiro dia, fiz matrícula, e aí foram levando a gente, né, na Atlética, no centro acadêmico, e falaram, tem que pagar, sei lá, tantos reais para você se associar ao centro acadêmico. E eu tava com a minha irmã falou assim, você não vai pagar. Aí eu fiquei completamente arrasada. Eu fiquei Você muito não ia mal. participar daquilo. Não, porque aí ela falou assim, a gente não pode pagar, você não vai pagar, você não tem dinheiro para participar disso. Os E você não é obrigado. Os desníveis começam a E aí eu falei aparecer, assim, né? mas eu vou virar um bicho visado. Até hoje ela tira sarro de mim. Que era ridículo na cabeça dela eu me bicho preocupar visado. com isso. Mas você se preocupava? Claro. É. E demorou muitos anos para eu entender qual que era o meu medo. Meu medo de já chegar em desvantagem, já chegar partindo de um lugar onde eu não participava das coisas. E gente, não dá para falar de adoecimento psíquico na vida universitária sem levar essas questões em consideração. Claro. Sim. Você Agora, descobrir que o seu singular é um singular e não um universal. isso, acho que é isso que você Porque o seu descobre. sentimento narcísico, uma das versões do narcisismo, Todo mundo é assim. é você achar que a sua vida é universal. Comida mineira é comida. Não comida. Porque mesmo Né? aqui, olha, a gente tá aqui na Unicamp, é lindo, a cara da riqueza isso aqui, maravilhoso. Aí você passa o seu dia aqui, comendo no bandejão, tal. Depois você pega um ônibus pra ir não sei aonde, morar num lugar assim, não sei, né? Nem todo mundo consegue A vaga na um moradia. espaço decente, legal. Quer dizer, é muito desorganizador. Sim. Porque acho que é a primeira vez que a gente tem esse contraste real. Eu fico pensando também em colegas ou em nós mesmos, quando a gente está muito angustiado com isso, a gente se protege levando uma vida muito, como é que se diz, meio blindada das experiências. Tudo muito igual. Você chega, vai lá, estuda, sai, você não convive com ninguém, você não conversa com ninguém, Tem você não circula em nenhum outro espaço. Tem muita gente que faz isso para se Extra-acadêmico. proteger. Eu acho que deve ter a ver com essa ideia de você ter que continuar um pouco não vendo um monte de coisa que se apresenta a todo instante quando você está nessa experiência Quando universitária. eu atendi aqui no SAP, tinham várias pessoas, principalmente que vinham de famílias mais religiosas, que os pais vinham buscar e levar na aula todo dia. Com essa ideia de que... Pra cuidar. Você não vai sair e tomar uma cerveja, ir jogar sinuca ou vai numa festa, não. Nem estudar com seu amigo da biblioteca. Sim. Né? Tem essa coisa de voltar... Eu tô lembrando até aquele filme do Che Guevara, que chama Diários de Motocicleta. Ele ia... eu não sei se ele ia entrar na faculdade de medicina ou se ele ia começar o internato. Ele ia mudar de ciclo lá da vida dele. Mas tinha a ver com a faculdade de medicina. E ele tem um tempo sabático que ele usa esse tempo para ir fazer uma viagem de motocicleta pela América Latina, né? Ele parte daquela vida universitária, assim, um dado recorte familiar, social, econômico, político da vida dele,
E daí essa volta pela América Latina começa a ir destruindo essas zonas de negação, de você perceber O mundo. primeiro, a cidade onde você está, o estado onde você está, o país onde você está, o continente onde você está. Em determinado ponto, ele acha pessoas que foram meio que desalojadas da sua casa, ele começa a ter contato com a pobreza extrema, eu acho que tem. Na Argentina, acho que é isso, ou no Chile, que ele dá a volta. E daí tem pessoas saindo da sua terra para tentar encontrar trabalho e moradia em outro lugar. E daí, acho que é um casal, uma família que pergunta assim para os dois, ele fala assim, vocês estão viajando por quê? Porque, do ponto de vista dos migrantes, eles estão viajando porque eles não têm outra opção a não ser viajar. E ele não tem cara de falar para a pessoa, de falar assim... Turista, eu tô viajando porque conhecer o mundo. eu quero a experiência de conhecer o mundo e me abrir para o mundo. O grau de luxo e de, acho que de privilégio, de novo, é a palavra que volta, é uma coisa que a gente só vai descobrindo as nossas misérias e os nossos privilégios muitas vezes Depois. nessa intersecção com os outros, né? Quando Acho que tem desaloja sorte. todo mundo. É um desalojamento E eu acho que- geral. E além da experiência com tudo isso que é de inédito e com o outro e com o diferente, eu acho que tem uma questão do que você está estudando. Que isso pode te desorganizar muito. A matéria em A si, matéria, o conteúdo. conhecimento novo. Né? Por exemplo, estava falando que no SAP, que eu atendi aqui, por exemplo, psicologia é uma coisa que mexe com as pessoas. Te desorganiza. Você estudar antropologia, é uma coisa que você fala... Filosofia, antropologia, sociologia. Talvez engenharia Física, menos, né? Mas eu estava falando que matemática. tem algumas Medicina. áreas do conhecimento que elas são desorganizadoras das certezas. Então, mas mesmo medicina, né? você chegar e ver aquele monte de pedaço Sim. de corpo Ah, é. totalmente destituído de, né, de humanidade e de subjetividade, e ok, você aprende lá a fazer uma homenagem ao cadáver, tem É bonita a oração ao cadáver. oração ao cadáver, é bonito, mas na prática do dia a dia é uma peça, né? E aquela peça lá na sua frente, você tem que estudar, saber onde é o trocânter, não sei o quê, de uma pessoa. Isso pra mim foi bem desorganizador. Ter que lidar com corpos. E Pedaços. tipo assim, O esqueleto humano, né? É quase Hamlet quando ele pega mesmo pra mim a pior o crânio coisa, para se mim, perguntar sobre a a vida. pior parte que eu vi assim, que eu não queria ter visto, é o nariz. Sabe aquele corte Aham. que você vê o nariz por dentro? Sagital. Sagital, isso. E metade do crânio. Isso foi o mais assustador. Pra mim foi. É. Eu acho que simbolicamente, né, pensando agora, essas profundezas, né, essas foi. reentrâncias. Aliás, lembrei É de o oco, né? Você viu o oco do corpo humano. Lembrei de um conto que é maravilhoso, do João do Rio, que é sobre uma pessoa que não tem nariz. E aquela cabeça sem nariz, né? Com o Por nariz. que ele não tem nariz? O Voldemort não tem nariz, né? Ele é Voldemort. assustador. A gente desviou um pouco do... Mas eu gostei. Eu gostei desse ramo associativo da castração do nariz. Sei Eu tô lá achando por que o interessante. Voldemort... Ele não tem nariz. É, Então, é quando assustador. você chega na faculdade, você tem nariz ou você não tem nariz? É o terceiro nariz da Clarice Lispector? É isso que você está falando? Eu perdi meu terceiro nariz. Pensa bem, pra que serve o nariz? A gente não usa muito. Agora eu quero falar da parte boa. Não, vamos continuar de falar do conhecimento que você ganha. Vamos falar disso, do influxo de conhecimento que cada área Se você também der conta desorganiza a sua visão de mundo. pode Se você der conta de tudo isso, Isso ainda tem coisa é muito... muito bom. É muito enriquecedor, é muito ampliador. Mas o que eu estava falando é assim, eu acho que as próprias pressões desse novo momento de vida, eles são desorganizadoras em si. Você ter que estudar, você ter que acordar, você ter que arrumar sua roupa, você ter que comer, você ter que conhecer as pessoas, você ter que decidir se você vai na festa ou não. Você descobre que você não pode ficar sem dormir, né? Isso, tudo. Então você não sabia. Tudo isso você vai descobrindo, mas eu acho que tem algumas coisas que você estuda do ponto de vista, assim, intelectual, que te desorganiza. Eu acho que, quando eu estava aqui atendendo nesse serviço da Unicamp, a minha experiência com os pacientes que eu atendi é que os alunos da filosofia e da física, eles eram os mais desorganizados de todos, por conta do curso. Filosofia e Filosofia e física.
Porque eu acho que Mas tem são... um viés que já pode ser uma pessoa mais Pode. inclinada à desconstrução do Pode. seu jeito Uma de pessoa olhar, que né? vai fazer filosofia É. ou física tem um certo perfil. Ou Tem. psicanálise Ou psicanálise, Ou pode psicanálise. ser. também. É que não é curso universitário, mas tá perto aí, né? Mas conta aquele caso que você tinha contado do Conta. cara da física. Conta. Não, não conta não. Conta. Ai, conta. Conta. Na época que eu tava atendendo aqui no Tem SAP... tudo a ver com o tema. Nariz. Teve uma Não situação, por isso. Teve uma situação de um pós-graduando, ele estava fora, ele estava fazendo uma parte da pós, não sei se era mestrado ou doutorado na Inglaterra, e ele estava muito deprimido. Eu não sei se era Inglaterra ou Alemanha, eu lembro de ser um país que era muito frio, muito escuro, e essa pessoa sozinha, nessa situação, faculdade, universidade, estudando algo que... Por que filosofia e física desorganiza? Porque ele vai quebrando muitas certezas, né? Sua lente vai ficando Sua lente vai toda ficando, tipo, fragmentada. esse banco por quê? Por que que existe? É uma coisa diferente, eu acho, que de você estudar, sei lá, nutrição. Que eu acho que em termos do que você vai estudar, pode ser menos disruptivo, das suas certezas mínimas, assim, sabe? Da realidade. Enfim, esse aluno de pós-graduação arrancou o olho com uma colher. Essa é uma das histórias, Sim. né? Aí, gente, a gente tá tudo nessa Região. região. Mas porque Mas eu esse acho que, caso eu eu acho acho que é por forte, causa né? da Nossa, identidade. Nariz, olho, Pedro identidade. falou que se você falar E o Édipo, você tem é que o pagar uma rosto. cerveja. Não, é que de todas as autolesões que você pode se infligir, eu Essa acho que é arrancar horrível. os olhos é uma muito É muito. específica. mas e é não dá pra. verdade isso? É verdade. Eu acho que não dá pra pensar na ideia de se livrar de alguma percepção, de ser insuportável o que Maior os seus do que olhos isso. estão recebendo, algo que tá te perturbando demais no sentido do que você tá aprendendo, recebendo do mundo. Eu né? acho que simbolicamente a gente tem que arrancar os olhos. Sim. Quando a gente entra na faculdade, o processo é de arrancar os olhos. A gente vai olhar o mundo com outros olhos. A partir dali. Aqueles olhos que a gente tinha não podem mais enxergar. E cheirar o mundo com outro nariz. Enxergar o mundo com o nariz Também. ou sem nariz, talvez. Porque talvez seja... Não, de algum jeito vai chegar lá mesmo. Mas você fazer isso concretamente, né? É um nível de sofrimento, um nível de psicose. incapacidade de... Tem um luto, você tem que morrer pra É. deixar nascer a pessoa que vai sair da Eu não senti. universidade, mas às vezes essa morte é concreta, não é só simbólica. Eu não senti a desorganização no começo. Eu fiquei muito feliz. Tão feliz que eu passei um ano sem voz de tanta festa que eu fui no primeiro ano. Eu falava pra minha mãe que era por causa do ar-condicionado do ônibus. Eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei muito mal no fim. No fim, pra mim, foi esse corte aí de ir pra que lugar. Pra mim, foi o fim. E eu lembro que eu tava numa cerimônia de formatura e começou a tocar Roda Viva, do Chico. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Pra mim foi aí, a quebra, assim, foi o final. Que acho que foi meio maníaco, os anos. Mas aí eu queria falar também de quando tudo isso pode ser vivido, quando você aprende a lavar sua roupa, quando você descobre um jeito de comer. A coisa mais bonita do mundo. Você se torna uma pessoa, um ser humano. Não, né? eu sinto saudade, Ai, muito. mesmo com todas as coisas difíceis. É difícil. É difícil, é trabalhoso. Mas você sente assim, nossa, eu tô indo para algum lugar, eu tô construindo algo, vai acontecer uma coisa, eu vou ser tal coisa, né? Tal profissão. Eu acho que é um momento muito singular. Integrador também. E eu acho que para quem faz uma faculdade que escolheu fazer, estuda aquilo que gosta, é um momento de muito privilégio individual. Tipo, eu estou fazendo uma coisa que eu escolhi, que eu gosto. Tentando me tornar alguém que eu quero. Que eu quero, é um projeto, né? É lindo. É muito bonito. Lindo. Mas eu acho que precisa olhar. A sociedade precisa olhar para esse momento. Sim. Cuidar. Por isso que é tão importante esse serviço de atendimento ao aluno, por exemplo, que tem aqui. Sempre Não lembro. tem, né? Alguns têm Sempre mais tem. organizado, outros não. Mas eu fico pensando também as relações que você faz na faculdade. Eu tenho amigos que são uns amigos irmãos, assim, para sempre. Porque eu acho que tem coisa que você vive nesse momento, com as pessoas ali, que eu não sei, tenho uma sensação que a pessoa te conhece de um jeito, de um lugar. Se tornam seus irmãos e irmãs, Sim. de fato, Sim. no melhor dos casos. É. Tem um laço Tem. quase sanguíneo, Tem. simbolicamente sanguíneo. É. Aham.
Nossa, eu Vai. me lembrei, né, falando de pobreza, que eu tô gostando de falar disso. Você Porque curtiu? também é divertido contar essas histórias e pensar, que bom, não acontece mais isso desse jeito comigo e tal. Que um dia eu fui numa festa, porque tinha sobrado bebida de um... Lembramos de uma parte importante Do de falar do evento. apelido do Pedro. Na É, faculdade. vou falar. Essa parte é muito importante. Tinha sobrado umas bebidas de um... sei lá, tinha sobrado. Então era de graça. Quem fosse na festa não ia precisar pagar porque estava lá. Mas para comer tinha que pagar, porque aí o pessoal foi comprar a carne para fazer churrasco, comprar as coisas. E eu não tinha dinheiro, então eu falei, então vou só beber, não vou Lógico, comer. era sempre isso. Era sempre Aí, assim. tipo, eu não comi nada, mas eu passei o dia inteiro bebendo. Foi a primeira vez que eu pensei que eu ia morrer, assim. Foi horroroso. E eu aprendi também que não dava pra fazer isso. Né? Porque você não bebe água, Não. você só fica lá. Não. Vocês Então, eram bastante implicadas também com a parte acadêmica da faculdade? Eram, Acadêmica no sentido de estudar? estudar, prova e... Como é que funcionava para vocês isso? Gente, minha faculdade, eu acho que era uma piada. É, Teve um semestre que eu tinha, tipo, 3 matérias. sei. Eu tomava sol. não, Foi uma época a boa. minha Uma acho que época era boa. bem difícil, Nossa, assim. a minha Tinha era- muita Não conseguia matéria. acreditar que É. aquilo... E eu ia muito bem em algumas e muito mal em outras. Uhum, Tanto que eu não fui ser, por exemplo, cardiologista, sei. que eu não entendia muito bem, mas assim, eu acho que todo mundo estudava, né? E estudava junto, isso era legal. Eu vou falar uma coisa Mas tem um- ridícula, mas só porque eu estudei numa escola construtivista que nunca podia falar na sua nota. É. Tipo, minha média Não na podia faculdade... falar nota na sua escola? Não. Não Não, porque podia? você competia, não podia, Tá. entendeu? Aham. A minha média na faculdade era tipo 9,7. Eu era Uau. muito dedicada, mas era É. light. Eu era muito boa em psiquiatria. Tanto que Psiquiatria, fui você é estudar bem? psiquiatria. Eu era boa de ler os textos e fazer as coisas. Eu lembro, eu levei a faculdade muito mais na vida extra-acadêmica do que acadêmica. Eu fui muito ligado à atlética e à política da atlética também, diretor da atlética. Em vez de ir para aula, eu ficava em reuniões com as cidades para organizar as competições. Eu virei tipo um atleta amador na época de faculdade. Eu treinava 4 vezes por semana, jogava sábado e domingo. Então isso deu um gás para os 3, 4 primeiros anos da faculdade de medicina, que eram terrivelmente chatos, assim, para mim, Eu pelo acho que menos. todo mundo tem que fazer um pouco isso. vocês não Encontrar a acham? sua Daí- experiência. Só que daí, assim. no internato, daí você engatava outra marcha, pelo menos. Acontecia uma virada. Acontecia, assim, gente que foi muito bem na faculdade os 4 anos, E depois ia de mal. repente não conseguir meio que alavancar, e entrar no clima do internato e fazer mesmo a parte final da metamorfose. E tinha também quem não se identificava tanto assim com o ciclo básico, com as primeiras matérias. Depois E gostava. depois a clínica puxava, enganchava e aquilo gerava uma outra coisa. Não, eu né? gostei muito mais do internato. Não, muito mais. Era Absurdamente muito mais diferente. né, em interessante. termos- Isso de Legal. prova também é um choque, outro choque narcísico, assim, de você acha que Você na sua se escola, acha ótimo. no cursinho você você se é o acha melhor de ótimo, é todos. claro que eu vou tirar nota. Sei tudo. É só dar uma lida. Aí chega a primeira prova. Você começa a tomar umas porradas da vida, que são necessárias também, né? São importantes. O meu curso era interessante desde o começo. Eu acho que não tinha umas partes tão... Não tinha um começo assim horrível? Ou eu gostava de tudo, não sei. Não, a era gente meio boba. tinha Medicina tem um- patologia, eu tinha- fisiologia. Medicina tem um começo Fisiologia é legal. horrível. É. Nossa, pra mim, pelo Eu menos. tive, Pra mim, muito eu chato. tive estatística, neurologia, que era chato, mas desde o começo eu tinha, tipo, antropologia, entendeu? Sociologia, análise do discurso. A gente não tinha nada disso. Era muito Mas eu legal. achava legal essa vida extra-acadêmica também. Eu acho que a gente tá falando só de festa, mas não é só festa. Eu acho que tem as instituições extra-acadêmicas. Que você tá falando da Que te atlética. permite, e tem o centro acadêmico, tem a atlética, tem o departamento científico, cada faculdade vai ter os seus. Por isso Porque que daí eu acho que também tem uma ideia de você poder testar outras partes Outras da sua partes identidade. suas, Você consegue meio Tem- que provar outras. Não, tem gente que tem uma atuação roupas. política. Projetos de É. extensão. Se olhar de uma outra Trabalho maneira, ver se social. combina com vocês, trabalho social. Sim, Tinha um sim. cursinho de periferia também, que era muito interessante. Você deu aula no cursinho? Uns anos eu dava aula de cursinho. Eu também dei aula de literatura. Tinha uma coisa também de atender na comunidade. Eu acho que tudo isso só De tem a literatura? universidade, né? Você deu aula de quê? Universidade. Biologia.
As faculdades mais esquema escola não tem tudo isso, né? Não Por isso tem. que a universidade é tão rica. Não tem. Porque você pode não gostar tanto do seu curso, só que você pode gostar da atlética, Isso. você pode gostar dos seus amigos, você pode ter uma inserção política, tem tanta coisa que acontece, né? E, de novo, por isso que pode ser muito Você desorganizador tem e muito rico o seu também. guarda-roupa identitário, ele se amplia consideravelmente se você permite que isso aconteça. Também é uma oportunidade, mas não necessariamente acontece. Mas aí também varia muito em relação, de novo, à ideia do social, porque tem gente que tem que trabalhar desde cedo, tem que ter eu alguma acho que atividade. Essa Na medicina é experiência... difícil trabalhar. Eu tinha amigos que davam aula para quem prestava cursinho, aula particular para outras pessoas que estavam no cursinho para tirar um dinheiro para daí poder se pagar. Acho né? que é muito importante, tá óbvio, mas é importante a gente dizer que a gente está contando de uma experiência universitária muito específica, singular, de quem pode só estudar, Ah, sim. mesmo com algumas dificuldades, Sim, né? Porque sim, grande é um parte das privilégio. pessoas vão trabalhar o dia inteiro, fazer uma faculdade à noite, voltar tarde, é outra coisa. A gente está Uhum. falando dessa experiência universitária, assim, como ela foi sonhada aqui pelos... A gente estava vendo por que a Unicamp foi construída pelo Zeferino Vaz. Acho que essa ideia da universidade que é universal, que te possibilita... A Unicamp tem um negócio que é muito interessante, que as pessoas podem fazer disciplinas em qualquer lugar. Sim. Então, se pode ser da engenharia, você faz uma disciplina da artes, Sim. Isso é né? incrível. Isso Isso é muito é uma legal. experiência que Eu queria é estudar muito em rico, Hogwarts. né? De Hogwarts é chato. De qual cadeira você queria? Qual dos 4, né? Tem um último tema, assim, para fechar, que eu acho que valeria a pena, que é essa ideia que a gente estava falando antes também, desse teste de vida e morte, de você deixar morrer seus olhos. Tem as mortes de fato, né? Eu acho que isso também Sim. faz parte da ideia de centro de atendimento, mas tem esse ponto também das tragédias que acontecem, das pessoas que marcam, né? que naquele ponto da corredeira a canoa vira e não volta mais. Tem muita coisa assim, né? Tem. Relacionada à experiência com Acho que tem, uso de na substância. minha época teve suicídio. Eu não sei como que não teve muito acidente de carro, porque não existia Uber e todo mundo dirigia para as festas e voltava a dirigir. Aham. Todo mundo. Deve ter tido, mas Na na minha faculdade teve uns casos de Teve, pessoa que se de matou na acidente. estrada, no acidente. Tinha- Na minha também. Então, acho que é um momento, é isso, é uma curva de rio para todo mundo. Tem umas derrapagens Tem. feias, assim, também, que acontecem nesse Perigosas. ponto, nesse momento, né? Você tem a sua onipotência, que você acha que tudo que você está vivendo, você continua protegido, como se fosse Tem. no seu pequeno espaço. Não, e tem uma onipotência da juventude muito Onipotência, grande, né? Muito. Que Eu vi uma é coisa... gostosa, mas muito perigosa ao mesmo tempo. Eu vi uma coisa do Pondé falando, eu não gosto muito dele, mas eu achei muito genial, que ele falou assim, sabe por que que o jovem é muito onipotente? Eu amei a explicação dele. Porque ele não tem ressaca. E quando você bebe até às 5 da manhã e às 8 você tá na aula, cara, você acha que você pode tudo. Bom, Você gente, pode dito tudo. isso... Dito isso, acho que Encerramos aqui, bom. acabando a luz aqui Fazer- na Unicamp. faculdade é legal. Se possível, né? Gente, então, obrigada pela companhia até agora. Eu não comentei que nós somos 3 psicanalistas filiados à IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, que foi a associação criada por Freud para pensar a formação e a disseminação da psicanálise. E o podcast lá fora tem esse sentido, tem esse desejo, esse objetivo da gente levar lá fora e vir aqui na Unicamp, na universidade, também é mais um passo. Vamos Nessa agradecer direção. a nossa equipe de produção aqui. hoje. Júlia Bravo, Calico Beatriz. e Nick. E o nosso querido e amado Daniel Nishida. Salve, salve. Editor É de nóis, áudio. Então, gente, nóis, até pessoal. daqui 2 semanas. Boa. Tchau. Tchau, tchau. Até semana. A gente não matou a aula. A gente Nossa, foi eu até falei o fim. muita besteira. E as pessoas assinavam lista para vocês de presença, né? Não. Das aulas da Ah, não, faculdade? nunca fiz isso. Ai, a gente não falou. Pedro, era isso? por que você chama... Apelido. Por que você chama PS, Pedro? Meu apelido é PS de faculdade. Porque eu chamo Pedro Souza. Não, mentira.